E aí, pessoal, hoje eu vou apresentar a atividade de cadastro e banco. Então, ela mistura aquela primeira atividade das operações bancárias, saldo, saque e transferência, com um pouquinho de polimorfismo, onde nós tratamos contas diferentes. Então, vamos aqui entender a atividade. A atividade ela faz a gestão de uma agência bancária, onde você realiza o cadastro de clientes e cada vez que um cliente é cadastrado, ele recebe duas contas, uma conta corrente e uma conta poupança. Você não vai precisar fazer as ações individuais de cadastro, ele só vai ter duas contas, uma conta corrente e uma conta poupança vinculadas a ele. A diferença entre eles é que mensalmente contas correntes vão receber uma tarifa de R$ 20, inclusive podendo ficar negativas, e as contas poupança vão aumentar de 1% do valor atual. Fora isso, as contas elas funcionam da mesma forma. Elas têm uma operação de saque, de depósito e de transferência entre contas. Quem faz a gestão das contas e dos clientes é a agência. A agência tem a lista, né, o mapa de clientes e o mapa de contas. Ok? O cliente só tem duas contas e as contas devem ser tratadas com polimorfismo. Então vamos ver aqui o funcionamento. Suponha que eu adicione três clientes, o Almir, a Júlia e a Maria. Então, dado que eu tenho três clientes, se eu mandar mostrar o estado atual da agência, eu tenho a lista de clientes e a lista de contas. Mostrar um cliente implica em mostrar o nome do cliente, por exemplo, e as contas associadas a ele. O Almir tem as contas índice 0 e índice 1. A Júlia tem as contas índice 2 e índice 3 e a Maria tem as contas 4 e 5. Toda vez que o banco cria uma conta nova, ele dá para essa conta um número inteiro sequencial. Tá? Então, ainda mostrando a agência, que tem os clientes, também tem as contas. E a conta ela vai ser o índice da conta, o nome do proprietário da conta, o saldo atual dela e o tipo dela. Por exemplo, se é a conta corrente, CP é a conta poupança. Então a gente pode ver que 0 foi a conta criada por Almir. Essas contas já são criadas na abertura, né, já na abertura do cliente na agência. E a conta 1 é do Almir. E aí aqui a gente tem uma referência cruzada. O Almir conhece as suas contas e as contas sabem de quem elas são. Aqui a gente não tem conta conjunta, então cada conta pertence a uma única pessoa. Porque as operações de saque e depósito utilizam do polimorfismo, porque aí eu não preciso saber qual é o tipo de conta que eu estou trabalhando, basta dizer que eu quero sacar zero da conta, R$ 100 da conta zero. O sistema ele recupera a conta zero para mim e debita R$ 100, perdão, depositar, né? Então é acreditar R$ 100. A mesma coisa aqui para o saque. Então se eu fizer aqui as operações de saque e depósito, né, eu tenho que seguir as regras. Por exemplo, eu não posso sacar ou transferir o dinheiro que eu não tenho na conta. Então aqui mostrando ainda o estado do banco, ele vai mostrar os clientes que eu tenho, as contas que eles têm e a atualização dos dados. Se eu fiz saque, se eu fiz depósito, o Almir vai ter a conta dele aumentada ou diminuída de acordo com as operações que ele fez. Por exemplo, eu quero transferir da conta 3 para a conta 5, R$ 200. Então, eu tenho que recuperar a conta 3, que é a da Júlia, recuperar a conta 5, que é a da Maria, e transferir R$ 200. Se eu pedir para mostrar o novo estado da conta, tem R$ 200 na conta da Maria. Você vai ter as operações de transferência, saque e depósito, né? Pronto. A última coisa que a gente teria seria a atualização mensal. Então, se você pede uma ação de update, banco.atualização mensal, atualizar a invocação de atualização mensal do banco, ela repassa para que todas as contas realizem a sua atualização mensal. Então, quem é conta corrente vai ter a sua conta de R$ 20 e quem é conta poupança vai aumentar de 1%. Tá? Vamos entender como é que a gente vai modelar isso. A agência bancária ela tem uma lista de clientes, aqui a gente está vendo como uma conta, um mapa de inteiro account, que seriam as contas. Desculpa. String client, que seriam os clientes, já que a chave do cliente é o nome dele, e um mapa de inteiro conta as contas. Então, o banco é que tem a posse
das contas. A gente diria que o banco faz uma composição com conta e uma composição com cliente, porque é ele que cria os objetos. Né? Então, se eu crio um cliente aqui no método adicionar cliente, esse método adicionar cliente vai fazer várias coisas. Primeira coisa, verifica se esse cliente já existe no banco. Se já existir, dispara uma exceção. Se não existir, ele cria o objeto do cliente e salva o objeto do cliente no mapa de clientes. Aí o que ele vai fazer agora é criar duas contas para esse cliente. Cria uma conta corrente, cria uma conta poupança, adiciona essas duas contas na minha lista de contas do banco, porque o banco precisa conhecer todas as suas contas e todos os seus clientes. E ele faz o vínculo, porque o cliente precisa, o objeto do cliente também sabe as contas que estão associadas a ele. Então ele vai pegar essas duas contas e colocar dentro do cliente, que tem um mapa, uma lista, como você preferir, das contas dele. Então a conta, ela referencia o cliente só pelo cliente ID, eu não precisa guardar o objeto do cliente, mas o cliente guarda os objetos das contas. Então, o método adicionar cliente faz essa costura. Cria o objeto cliente, cria as contas e faz todos os vínculos. Coloca as contas dentro do cliente, coloca o cliente na lista de clientes, coloca as contas na lista de contas. Ok? O cliente é a classe concreta cliente, mas a conta é uma classe abstrata, porque carece a ela um único método, que é a atualização mensal. Quando você vê ele itálicozinho aqui no diagrama de classe, significa que ele não tem implementação, que ele é um método abstrato. E aí, esse método de atualização mensal que fica faltando vai ser implementado nas classes filhas concretas, conta corrente e conta poupança. Aqui, ó, atualização mensal. Atualização mensal da conta corrente diminui o valor da conta corrente, a atualização mensal da conta poupança aumenta o valor da conta poupança. Todos os outros métodos, né, get cliente, get ID, get balance, get type, transferência, saldo, tudo fica aqui na própria conta, né, na classe abstrata conta. Você verifica que o banco não tem uma lista de contas poupança e nem uma lista de contas corrente, ele tem uma lista de contas. Cada conta, utilizando o seu processo de herança, vai ter sua própria implementação de atualização mensal. A mesma coisa, o cliente não tem uma lista de contas corrente e uma lista de contas poupança, ele tem uma lista de contas. E aqui está o polimorfismo, o fato de tanto o banco quanto o cliente não precisarem tratar as contas como tipos separados. Ele tem uma lista de contas. E as classes filhas implementam o que é esperado que elas implementem sem a realização de surpresas, do tipo, esse método eu não tenho, ou esse método eu não faço. Esse é o princípio da substituição. Ok? Então, pronto. Vocês podem utilizar esse modelo aqui. Esse é legal criar uma exceção para a classe, uma exceção de conta que você pudesse lançar caso acontecesse qualquer erro. Né? Por exemplo, você tenta dar um get client, o cliente não existe um cliente com esse ID, e está faltando aqui por exemplo, aqui na conta, você dá um get account ou get client para pegar o cliente ou pegar a conta. Se não tiver, você dispara a exceção dizendo que o cliente ou a conta não existe. Ou então, quando você tenta fazer uma operação de saque ou de transferência, o saldo é insuficiente. Você dispara a exceção avisando que o saldo é insuficiente. Tá? E aqui você vai ter o resto dos métodos. Você pode seguir mais ou menos essa estrutura que está em Java, mas vocês conseguem converter. E é interessante que vocês façam aqui a parte da interação, né? do menu interativo. Mas valeu, pessoal.